Brasil, aqui é José Carlos Lobo Barbosa, o investidor filósofo. Um tema que está me chamando muita atenção nessas últimas semanas é a briga, a discussão, o debate que está tendo entre os conservadores e os liberais. Com essas notícias aí, essas confirmações, aliás, sobre o economista Paulo Guedes como ministro da Fazenda do Bolsonaro, aí a ala liberal, vamos dizer assim, entre os conservadores, ficou muito satisfeita, e eu sou um deles, vamos dizer assim, porque eu sou um liberal na economia e sou conservador nos costumes, principalmente na segurança pública. Ficamos muito satisfeitos, porque o economista Paulo Guedes, ele é um economista liberal de muita credibilidade entre os outros economistas, Então, o contato, os comentários sobre, dos liberais, por exemplo, do Partido Novo e do PSL, o pessoal ligado, o Partido Social Liberal também, e outros liberais que acompanham os outros canais, por exemplo, Ideias Radicais, do Rafael Lima, Aí o pessoal comenta mais, E eu participo tanto de grupos no WhatsApp de conservadores, quanto de uns 3 grupos do Partido Novo. E também observo ali no Facebook, e nos comentários também no YouTube e vários outros sites, na internet, de reportagens, o debate, e muitas vezes, infelizmente, incompreendido dos dois lados, E é difícil você manter um debate inteligente e educado. Eu sou ex-professor de filosofia, eu tenho 45 anos e fiz filosofia na UFMG. Então, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de ensinar, só que tive que abandonar o magistério devido a vários fatores, que inclusive eu já fiz até um texto sobre isso. Mas aí o que acontece? Eu quero ter uma conversa educada e inteligente, eu quero comentar, por escrito. Eu sempre faço isso, eu sempre procuro ser o mais formal na escrita, para manter um alto nível, tanto no sentido da educação, no trato com a outra pessoa, quanto no conteúdo. E não é fácil você encontrar pessoas que acompanham, o seu nível ali de educação, de polidez na linguagem. As pessoas estão muito nervosas, aí elas se apegam muito aos conceitos, Eu acho, não tenho certeza, mas eu pressuponho que grande parte dessas pessoas sejam mais jovens. Eu sei que tem alguns ali não são tão jovens, mas jovens assim que eu falo, menores de 30 anos, ou menores de 35, mas
muitos deles ficam muito focados em conceitos e transformam os conceitos e as teorias políticas, econômicas, em verdades absolutas, esquecendo de fazer um referencial com um fato concreto. Ou às vezes subestimando ou deixando de lado os fatos. Por exemplo, a pessoa fala que ela é um liberal na economia. Ela tem aquele desejo de que ocorra privatizações o máximo possível, que é o que eu desejo, né? Porque eu sou um liberal na economia. Só que eu sei que a realidade brasileira, hoje, não é isso. E também sei que se você vai, por exemplo, para países como os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, vamos colocar ele como referência, né? Principal referência concreta, real, não só teórica, né? Não só pegando teoria, mas pegando também o fato concreto, o país, o partido, o político, né? A instituição, o fato mesmo. Então, nos Estados Unidos, nem todas as empresas são privadas. Então, nós também temos que ter noção de que a teoria ela é um referencial para nos ajudar no entendimento, né? E certas teorias ou certas referências, no caso, por exemplo, do liberalismo econômico, em determinado sentido, se você for colocar ali que tem que ser tudo liberalizado, que a economia não pode ter nenhuma intervenção, ou então uma intervenção mínima possível do Estado, isso não ocorre na prática, na maioria dos países do mundo inteiro, que são capitalistas, que são democráticos. Pegando, por exemplo, Estados Unidos, né? Lá você tem o governo, lá você tem interferência do Estado na economia. É claro que a interferência do Estado dos Estados Unidos na economia não é tão grande quanto que existe no Brasil. Mas nós temos que ter consciência do que é a teoria e do que são os fatos. Porque não podemos ficar obcecados com a teoria, que é o que está acontecendo. O pessoal conservador também está indo muito por essa linha. Muitos conservadores, ou que se dizem conservadores, ou mesmo em alguns grupos que não se definem muito claramente, né, se são conservadores ou não, tem alguns grupos que o pessoal fala de política no sentido mais geral e o nome do grupo não está ligado diretamente aos conservadores. Tem pessoas ali também liberais ou que não se declaram com nenhuma posição filosófico-política definida. Pessoas que estão ali apegadas a uma determinada teoria. Elas ficam tão apegadas àquela teoria, por exemplo, vamos pegar ali o marxismo cultural, ou então o globalismo, ou então o conceito, né? Ou então a ideologia de gênero, ou então a escola sem partido. Tem conceitos, por exemplo, a escola sem partido e a ideologia de gênero, ela, vamos dizer assim, são mais restritos ali à sala de aula, né? São um pouco mais fáceis de você encontrar exemplos mais palpáveis
Eles são mais concretos, vamos dizer assim. São mais específicos ali, você consegue enxergar determinados fatos que você consegue se relacionar àquele conceito, àquela teoria. Agora, quando você pega, por exemplo, o globalismo e o marxismo cultural, eles são conceitos mais amplos. E o caso do globalismo é mais amplo ainda. Então não é fácil. Só que aí a pessoa, ela tem uma interpretação sobre o globalismo e também tem uma interpretação sobre o marxismo cultural. Aí ela acha que aquela interpretação dela é a correta. Só que ela acha que aquela outra pessoa que está falando ali, no debate que ela está tendo a interpretação diferente ou errada. Aí começa a discussão. Só que muitas vezes, em vez de procurar esclarecer os pontos com calma, com paciência, com cuidado, espera aí, você quis dizer o que exatamente nessa palavra aqui, ou com essa palavra? Qual o sentido específico você está querendo dizer com essa palavra e com essa frase? Para você tentar entender o pensamento daquela outra pessoa com mais clareza, com mais objetividade, com mais exatidão possível. Só que não está existindo esse cuidado. Aí está ocorrendo muitas brigas. E às vezes por causa de interpretações equivocadas. E muitas vezes de ambas as partes. Tem pessoas que saem dos grupos, ou até ficam magoadas, ou sei lá, cortam amizades, por causa de interpretações equivocadas. Eu acho que tanto os liberais quanto os conservadores, nós temos semelhanças, nós temos concordâncias, e eu acho que é um grande equívoco ficar brigando por causa de certas diferenças. Por exemplo, dentro dos grupos que eu participo ali do Partido Novo, no WhatsApp, eu já vi vários ali dentro falando que vão votar no Bolsonaro. Porque eles acham que o João Amoedo não vai conseguir passar para o segundo turno. Outros já falam que vão votar no Bolsonaro no segundo turno. Vão votar no João Amoedo no primeiro turno, mas no Bolsonaro no segundo turno. Né? Aí o que acontece? Aí quando você vai lá nos grupos dos conservadores, ou de política em geral, aí de vez em quando você vê algumas críticas ali pesadas aos liberais, apesar que os liberais também fazem críticas pesadas aos conservadores. Tem alguns ali no Partido Novo que não vão votar no Bolsonaro de jeito nenhum, vai votar nulo ou branco, mas tem outros que não, que vão votar. Então existem os moderados ali dentro dos liberais, assim como existem os moderados também nos conservadores. Mas infelizmente existem também radicais entre os conservadores e radicais entre os moderados. E aí não vai para lugar nenhum. Porque na hora do voto, ou na hora de você concluir, né, esse processo, né, as pessoas vão ter que ser eleitas. Os candidatos ali vão ter que se apresentar e eles vão ser votados e vão ser eleitos. E ninguém ali é perfeito. Né? Nós temos que ter noção disso. Então essas briguinhas aí por causa de teorias, por causa de determinados detalhes, determinadas discordâncias, as pessoas estão muitas, né, infelizmente, estão focando muito em discordâncias e esquecendo as concordâncias. É claro, por exemplo, que o Bolsonaro ele não tem tanto conhecimento de economia quanto os liberais gostariam que ele tivesse. Mas ele está se esforçando, né? E ele vem melhorando as suas ideias econômicas, né? Principalmente nessas últimas semanas aí,
em que o Paulo Guedes, né, foi definido como seu ministro da Fazenda, né, e ele começou a montar a sua equipe econômica lá, apareceu o Adolfo Saxida, né, um grande economista liberal também, liberal conservador, que inclusive já deu seu voto para o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro conversando, né, com outros também, né, outros economistas ali na sua equipe, e ele melhorou. Tanto é que antes ele era contra a independência do Banco Central. Hoje ele já é a favor, né? Agora, ele tem ali as questões ali que ele fala de estratégico, né? A sua crítica mais forte à China, né? Então, mas eu acho que à medida que o Bolsonaro, depois que ele for eleito, e ele tiver ali em contato constante com a equipe econômica, muitas ideias ali da economia que são mais atualizadas, são mais pragmáticas ali, são mais concretas, são mais atualizadas, ele vai aprender. Os economistas da equipe dele vai orientar ele. Entendeu? Então, não precisa os liberais ficar com os mais radicais, ficar com aquele radicalismo todo contra o Bolsonaro. Assim também como qualquer coisa que surge uma discussão ali entre os conservadores criticando os liberais, já começam a ir para aquele viés ali de picuinha. Ah, não, mas ele acha que o liberal acha que economia resolve tudo, ou então que ele é capaz de vender a mãe, a própria mãe, aí começa a pegar pesado lá pro lado dos libertários e os anarcocapitalistas, né? Aí os conservadores começam a falar, não, o entendimento deles é que não existe moral nenhuma, eles são capazes de vender os próprios filhos, né? Aí começam os exageros, não é por aí, né? Dentro dos grupos ali do Partido Novo, tem alguns ali que quando vão comentar questões sobre moralidade, por exemplo, sobre a ideologia de gênero, eu já vi vários ali falando que eles são contra a ideologia de gênero e eles são ligados ao Partido Novo. São liberais. Então, existe, infelizmente, uma falta de entendimento, de conversa, né, entre liberais e conservadores. E nós vamos ter que nos encontrar no segundo turno. Provavelmente, né, deve ter o segundo turno, né, segundo o que os especialistas em pesquisas eleitorais dizem, né, como vão ter vários candidatos e os votos vão ficar bem diluídos ali, certamente, provavelmente, ainda não está definido, claro, né, mas se continuar nesse mesmo ritmo, vai ter como se diz, vai ser muito difícil ganhar no primeiro turno, porque para ganhar no primeiro turno o pré-candidato ou o candidato vai ter que ter um volume muito grande de votos válidos, né? Se não me engano, mais de 50%, 50% mais um, né? Então é muito difícil isso acontecer, pelo menos pelo que eu estou vendo ali, os especialistas falarem, né? E pelo pouco que eu sei, né, de estatística eleitoral. Agora, se tivesse, claro, nas pesquisas aí, falando que tal candidato já tem 45%, 50%, aí você teria uma grande chance de ter um primeiro turno só. Mas não é o que está acontecendo, né? O Lula, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente torce para que ele seja julgado e condenado e vá para a cadeia, né? Eu, pelo menos, eu torço para isso,
que ele seja julgado e condenado. Mas aí o que acontece? Essas brigas acabam atrapalhando. E são coisas pequenas. Eu, como sou um pequeno investidor, então eu estudo, eu leio, né, sobre economia, investimentos, eu acompanho vários economistas de renome, economistas brasileiros renomados, né, como o Alexandre Schwartzman, o Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, Fábio Jambiage, Maílson da Nóbrega, Ricardo Amorim, são vários. O próprio Rodrigo Constantino, o Adolfo Saxida, deixa eu lembrar aqui, não, tem muitos. Simão Davi Silber, Mônica de Bolo, Zeina Latif, então são vários. Roberto Ellery, né? Luiz Mendonça de Barros, oh meu Deus, esqueci o nome dele todo, né? Porque tem ele e o irmão dele, o Mendonção, né? Como ele, o povo chama, os economistas mais íntimos chamam ele, né? Então são vários economistas, né, que estão aí acompanhando, que estão aí sempre na mídia, escrevendo seus textos, né, seus artigos. Então eu acompanho eles há um bom tempo, né? Eu invisto tem mais de 16 anos, desde o ano 2000, e eu tenho 45 anos. Então, eu sei um pouquinho ali de economia, né? E eu percebo que quando a discussão política ali vai para o lado da economia, muitos conservadores, grande parte deles, não tem muito conhecimento, não valoriza muito e às vezes acaba falando coisas equivocadas, né? Essa reforma da Previdência, por exemplo, né, que é um tema importantíssimo, eu já vi muitos conservadores, apesar que agora nem tanto, mas há um tempo atrás, há uns 2, 3 meses atrás, tinha conservadores nos grupos ali no WhatsApp que eram contra. E eu naquela onda ali da Maria Lúcia Fattorelli, né? Que é uma conhecida funcionária pública, né? Aposentada ela é auditora da Receita Federal aposentada, ela é uma funcionária pública federal, ou seja, aquele grupo que tem muitos privilégios, que tem os salários mais altos, acima de 5, 6, 7 mil por mês. Vários deles ganham. Só para você ter ideia, recentemente eu olhei um concurso público aí para auditoria, só para ver os salários, né? O salário inicial do concurso público para auditoria desse ano de 2017 é R$19 mil. E o salário final é quase 30 mil. E é o que essa Maria Lúcia Fattorelli está ali representando. Ela fala que não existe déficit, porque ela não quer a reforma da Previdência aprovada, porque ela quer manter o privilégio dela de usar os salários dela e dos seus companheiros, né, dos sindicatos, dos funcionários públicos. Aí o que acontece? Há um tempo atrás, vários conservadores ali estavam colocando conta, mas eles não tinham tanto conhecimento de economia. Não se davam tanto trabalho, sei lá, de ler, de procurar, e ficava sempre naquelas questões jurídicas e morais, a corrupção. É claro que a corrupção é um problema gravíssimo, né?
Ontem mesmo eu estava lendo alguns textos, eu estava fazendo uma pesquisa, né? E eu vi uma reportagem falando que o pessoal do Ministério Público Federal contabilizou que a corrupção suga dá um prejuízo de aproximadamente 200 bilhões ao ano, pegando esses casos da Lava Jato. Depois eu pesquisei mais textos, achei, né, referenciado a essa quantia de 200 bilhões. Eu falei, nossa, a quantia é grande. E também vi um que falava de 8 trilhões, só que foi só um texto. Aí eu fiquei na dúvida. Será que é isso tudo mesmo? Como eu achei textos falando mais dos 200 bi, aí eu falei, não, então esse aqui deve ser o mais próximo, talvez, né, da realidade. Ou seja, esse montante é grande, mas o déficit da Previdência é maior do que esse. E é todo ano, enquanto a Previdência não for mudada. Então esses debates aí, de questões políticas e questões econômicas, acabam criando algumas diferenças, até mesmo entre os próprios conservadores, e por falta de entendimento ou má interpretação, gera discussões equivocadas. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, muita paciência quando a gente for conversar e dialogar. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente interpreta o que é aquela palavra ou frase daquela pessoa ali, onde foi colocada, de uma maneira equivocada. A gente não entende com tanta clareza. Aí muitas vezes a pessoa vai com de forma muito precipitada, né, de forma muito ansiosa, e já faz uma interpretação errada, equivocada. E aí começa uma briga. E às vezes a briga continua e não ocorre um momento ali de entendimento. E isso não é bom. Na votação, no segundo turno, tanto os liberais quanto os conservadores vão ter que se unir. Então, para que ficar brigando? Por exemplo, o pessoal do Partido Novo, eles vão votar no João Amoedo, a grande maioria deles ali, grande parte deles, né, quase todos ali, vão votar no João Amoedo no primeiro turno. Os liberais do Partido Novo. Para presidente. Só que no segundo turno, o que as pesquisas indicam, se isso continuar, é claro, eles vão ter que votar no Bolsonaro no segundo turno. Pelo menos é a grande maioria. Vai estar muito claro ali que o Paulo Guedes vai ser o economista, o ministro da Fazenda do Bolsonaro, é o economista liberal. E o pessoal, os libertários do Partido Novo, os liberais do Partido Novo e também os liberais do Partido Social Liberal, né, o PSL, eles vão ter que tomar partido. E entre, por exemplo, Lula e Bolsonaro, vai ter que votar em Bolsonaro, pelo viés econômico. Eu sei que vai ter ali polêmicas pelo viés ético-moral, divergências, mas pelo viés econômico, o Bolsonaro vai estar representado ali, o seu liberalismo econômico, pelo Paulo Guedes. Então, para que ficar brigando? Eu sei que tem divergências, né, nas questões morais, na questão das drogas, né, os liberais são a favor de liberar, os conservadores não, né, nas questões de sexualidade e de gênero, os liberais são mais liberais e se aproximam dos esquerdistas, né, com esse liberalismo ético, mas os conservadores não. Mas isso é uma diferença menor, né, porque no segundo turno vai ter que definir. Eu sei que tem radicais em ambos os lados, tanto radicais conservadores quanto radicais liberais. Os libertários
e os anarcocapitalistas. Tem uns que são extremamente radicais e não vai votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Prefere votar voto nulo ou branco. Ok, a gente respeita, né? Mas é melhor votar no menos pior, né, vamos dizer assim, entre aspas, do que você deixar o Lula, por exemplo, se ele conseguir vários recursos ali e for eleito. A gente não quer isso, eu não quero. Eu quero que ele seja condenado e preso. Mas se ocorrer, por exemplo, por um acontecimento, né, qualquer, ele conseguir ser eleito, ele vai conseguir o foro privilegiado. E todos os crimes dele que foram cometidos antes, ele vai poder ser julgado só depois que terminar o mandato. Entendeu? Então, se você, liberal, quer que o Lula não seja eleito de forma alguma, você vai ter que dar o voto útil ao Bolsonaro no segundo turno. Não tem outra saída. Entendeu? Agora, entre os conservadores ali, né, e dos vários grupos, para que ficar gastando energia com divergências, às vezes menores, ou interpretações equivocadas, né, sobre determinados pontos ali da teoria? A gente tem que entender que a teoria, ela não pode ser absoluta. Ela é apenas uma referência. Mas a gente tem que entender os fatos concretos. Né? Quando você pega ali o liberalismo econômico, por exemplo, que ele fala ali o Estado mínimo, ou privatização total. Isso não existe, privatização total, em nenhum país do mundo. Você pega os Estados Unidos, não existe isso. A mesma coisa quando você pega, por exemplo, na China e em Cuba. Na China e em Cuba existe empresa privada. É claro que em Cuba tem menos empresa privada porque eles estão abrindo a sua economia tem pouco tempo. Né? Tem alguns anos que Cuba, para quem não sabe, né, a economia está sendo aberta. Aí pequenos negócios estão sendo permitidos em Cuba. Cuba agora, 2017, 2016, né? Então o que acontece? Se você pegar a teoria do esquerdismo econômico, a teoria marxista, ou até mesmo a keynesiana, né, ou a neo-keynesiana, em que fala que o Estado é o grande orientador da política econômica, é um grande indutor da economia e ele detém a totalidade ou a quase totalidade das empresas do país, isso é na teoria, porque na prática não é exatamente assim. Você pega na China, está aumentando cada vez mais o número de empresas privadas. Né? Agora, quando você pega Cuba, é claro, lá é um país menor, né, e o ritmo lá é devagar e lá são empresas pequenas. Mas na China não, a China é a segunda maior economia do mundo e lá tem empresa privada sim. E está aumentando o número de empresas privadas, o número de patentes. Então quando a gente for olhar a economia chinesa, ela não é socialista, ela tem alguns traços ainda do Estado presente, mas lá nos Estados Unidos o Estado também está presente. Então a gente tem que ter uma flexibilidade, a gente não pode ser radical. A gente pega o conceito ali e a teoria, né, mas vê também o fato real, né, o que está acontecendo. O país, o partido, o político, o sistema econômico atual, como é que é, descreve as características da economia chinesa. Agora, em 2017, 2018, você vai ver que tem muitas empresas privadas. O número de milionários e bilionários está crescendo.
a cada ano. Aliás, é o segundo país com o maior número de bilionários e milionários, é a China. E os Estados Unidos é o primeiro. Você pega os países que mais registram patentes no mundo, Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Os 4 países. Né? A Alemanha, com aquela sua política lá de bem-estar social, né? O fabianismo, né? A social-democracia, né? Lá do bloco da Angela Merkel, né? Só que lá foi eleito agora o partido mais conservador lá da Alemanha, dividiu um pouco o poder lá. Mas a economia lá, ela tem uma carga tributária maior. Está na casa dos 42%, 43% do PIB. Mas a Alemanha é o 4º país mais rico do mundo. O Japão é o 3º. Então, quando a gente for conversar, debater, dialogar sobre política e economia entre os conservadores e os liberais, a gente tem que ter um pouco mais de informação, mas também um pouco mais de cuidado. A gente vai ver os conceitos, né, políticos e econômicos relacionados, né, as teorias e os conceitos, né, mas também temos que ver os fatos. Porque muitas vezes o fato, ele não representa 100% a teoria. A teoria está aí para nos ajudar como referência, mas nós temos que sempre observar os fatos concretos, o que existe. Por exemplo, você pega ali o Rafael Lima do canal Ideias Radicais. Eles falam muito da economia austríaca, de Mises. Falam que eles são contra o Banco Central. Para eles não deveria ter Banco Central. Mas qual país do mundo não existe Banco Central? Os 10 países mais ricos do mundo, hoje, em 2017, têm Banco Central. Então o que acontece? Muitas vezes o Rafael Lima, ao se focar tanto na teoria, ele vira um idealista. Né? Eu, por exemplo, eu prefiro não focar na teoria só. Eu prefiro ver os fatos. Né? Como vários economistas aí de renome, como eu citei, os nomes, observam a economia. Né? Nós somos pragmáticos. É claro que cada um lá tem as suas referências, né? A grande maioria são mais liberais, né? Apesar de alguns ali ter também as suas preferências pelo liberalismo social ou pela social-democracia, né? Com o capitalismo ali com um pouquinho de intervenção ali do Estado ajudando os mais pobres, né? Ok, mas a ideia econômica de responsabilidade, né, fiscal e as contas, né, governamentais, né, bem administradas, está tudo ali presente. Porque independente se você é mais liberal ou menos liberal na economia, ou que você tem menos Estado ou um pouquinho mais de Estado, você tem que ter as finanças do governo bem administradas, porque senão ocorrem problemas. Né? Então, não adianta ficar brigando por causa de teoria, por causa de conceito. Eu tenho na minha ideia, aqui na minha cabeça, que o conceito sobre isso é a verdade absoluta e você não entendeu, então você não tem a verdade absoluta. Poxa, não é assim. O fato é muito mais importante, porque a teoria, em certos aspectos, ela é até idealista. Você vê isso no direito, por exemplo. No direito tem muito idealismo. Né? Por exemplo, ali, todos têm direito a isso, 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 isso.
né? Quando você vai ver na prática, não é bem assim. E recentemente, né, eu vi os economistas, né, o Fábio Jambiagi e o Marcos Lisboa, se não me engano, falando, né, com uma expressão forte, né? Eles falaram, né, recentemente, mas o Fábio Jambiagi falou também alguns meses atrás. E ficou marcado que a demografia não respeita a Constituição, né? Ou seja, nesse debate da reforma da Previdência, não adiantava nada estar na Constituição N leis, vários tipos de leis ali, sendo que a mudança demográfica, a realidade dos fatos ali, iria pressionar as finanças do governo, porque a conta não ia fechar. Entendeu? Então nós, né, aqueles que gostam de política, tem que procurar estudar mais economia também. Porque caso a pessoa pleiteie, por exemplo, ser eleita por algum cargo, ô meu cachorro, quer ter isso? Ai, ai, ai. Ô, complicação, né? Sossega, Nick. Nick. Sossega. Ai, ai, ai. Vamos continuar o raciocínio ali. Caso você pleiteie algum cargo, né? Para vereador, deputado federal, estadual, senador, prefeito, governador, presidente, você vai ter que lidar ali com as finanças do governo. Você pode ter vários projetos, né, várias boas ideias, mas para você executar aquelas boas ideias ali, tem que ter orçamento. O orçamento governamental, ele é muito importante ser analisado, ser estudado. As receitas e despesas do governo, né, dos governos federal, estaduais, municipais, né? O cidadão tem que acompanhar isso. Porque por mais maravilhosa e bem intencionada e honesta que sejam, né, as suas ideias e os seus projetos, eles têm que ter fundamentação econômica, têm que ter orçamento, né? Por isso que essa questão da reforma da Previdência, ela é essencial. Infelizmente, ela não foi aprovada. Ela não é a reforma ideal. Nick, sossega. A reforma ideal nunca vai existir, porque cada pessoa vai ter a sua reforma ideal. A gente tem que pensar na reforma possível. No momento de agora, infelizmente a reforma ela foi desidratada. Essa não é a minha reforma ideal. Minha reforma ideal seria a privatização do sistema. Por exemplo, e só quem receberia a previdência social mesmo do governo, vamos colocar assim que o salário máximo seria 2 salários mínimos. Pronto. Então qualquer pessoa acima de 2 salários mínimos teria que fazer sua previdência privada ou investir por conta própria como eu faço. Eu não tenho previdência privada. Antes que alguém comece a dizer aí que eu estou fazendo propaganda para as previdências privadas, eu não invisto em previdência privada. Eu invisto por conta própria, diretamente. Eu compro diretamente os ativos financeiros no mercado, né? Eu tenho minha conta numa corretora, aliás, em 2 corretoras que eu opero. E todo mês ali eu estou fazendo as minhas compras, os meus investimentos, né? Títulos públicos, ações, né? Principalmente debêntures, fundos imobiliários, né? LCI, LCA,
CDB. Eu faço as minhas operações para eu criar, eu estou criando a minha aposentadoria. Mas para eu fazer isso, eu tive que estudar economia, administração, contabilidade, análise de balanço de empresa, finanças, matemática financeira, né? Tive que aprender a mexer na HP12C, Excel, tive que fazer todo um estudo aí, de anos que eu estudo isso. E eu sei que muita gente não tem interesse, muita gente não gosta muito dessa área financeira, essa área quando não quer estudar por conta própria, né? Aí prefere ali investir ali num fundo de investimento ou numa previdência privada. Agora, você vai investir em previdência privada, tem que pegar uma previdência privada com a menor taxa de administração possível, de preferência menos de 1% ao ano, e de preferência sem taxa de carregamento, né? Porque isso aí come, né, uma parte da rentabilidade, principalmente no longo prazo, em 20 anos, né, 10, 20, 30 anos. É essencial a reforma da Previdência, né? Então, mas para você saber disso, você tem que estudar e a fundo, acompanhando o que esses grandes economistas dizem, né, seus artigos, tentando entender a estrutura da Previdência Social, o que quer dizer repartição, o que quer dizer capitalização, o que quer dizer fundos mistos de capitalização com repartição. Existe toda uma teoria por trás, né, dessas questões ligadas à Previdência. Aí, se os conservadores não procuram, que são contra a reforma da Previdência, não procuram se informar mais para tirar suas dúvidas, né, eles vão continuar sendo contra, né? E em termos econômicos, isso acaba sendo contraditório. Por quê? Porque se não for aprovada a reforma da Previdência, agora em fevereiro de 2018, o próximo presidente em 2019 vai receber um tremendo abacaxi. E ele vai ser obrigado a fazer a reforma da Previdência. E quando os economistas dele for analisar, né, todo o problema da Previdência, eles vão chegar a várias conclusões, né, principalmente em relação ao problema em si, ao do déficit, vão concordar com o governo anterior. Vão falar, tem um déficit sim. Mesmo o pessoal da esquerda, eles admitem que precisa fazer uma reforma. Eles são contra essa reforma proposta pelo Temer. Mas a reforma que eles iriam fazer teria que se aproximar mais ou menos daquilo ali. E eles não iam conseguir escapar. Nenhum presidente vai conseguir escapar da reforma da Previdência. E a Previdência vai ter que ser reformada várias vezes, de tempos em tempos, de 7 em 7 anos, 8 em 8 anos, 10 em 10 anos, não importa. Vai ter que ser reformada, porque a mudança demográfica ela ocorre todo ano, né? A demografia está mudando, está nascendo menos pessoas e está sobrevivendo mais tempo, né? As pessoas, o índice de sobrevida está aumentando cada vez mais. E se os conservadores não tiverem um certo conhecimento sobre economia, vão continuar com essa briga com os liberais e também sendo contra a reforma, mas sem base. E por mais que nós, né, que eu também sou um conservador, só que eu também sou liberal em economia, mas se os conservadores que não entendem muito de economia continuar batendo nessa mesma tecla, a moralidade, só a moralidade é importante, vai acabar
acontecendo, ou cometendo o mesmo erro que os próprios conservadores criticam em relação aos liberais. Né? Porque os conservadores chegam lá e falam, muitos, né? Não digo todos, mas muitos chegam lá e falam: os liberais só pensam em economia. Então os liberais podem falar assim: os conservadores só pensam em moralidade. A moralidade não vai resolver o problema econômico. Né? Como é que a moralidade vai resolver o déficit da Previdência? Acabando totalmente com a corrupção? A gente sabe que isso é uma utopia. Corrupção sempre vai existir. Você pode diminuir, mas acabar com ela é a mesma coisa da desigualdade e da pobreza. Sempre vai existir pobre. Né? E a desigualdade também vai sempre existir. É uma coisa que os esquerdistas adoram ficar pegando o pé ali. O problema é a desigualdade. Não. Desigualdade não é problema. Desigualdade sempre existe. Isso é um princípio da lógica. Quando você pega a lógica de formal, né, aristotélica, os princípios básicos, a teoria básica da lógica, formal, clássica, né? Diz o quê? Os 3 princípios básicos. O princípio de identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Aí o que acontece? O princípio de identidade vai falar o quê? Que A é igual a A, ou seja, todos os seres que existem no mundo, eles são diferentes. Né? Eles são, em termos relativos ou absolutos, são diferentes. Você pega, por exemplo, falar uma linguagem mais concreta, né? Que algumas pessoas talvez não estão entendendo a abstração da lógica. Ou se tiveram aula de lógica, né? Não sei se já estudaram. Que a lógica é uma parte tanto da filosofia quanto da matemática que estuda as leis do pensamento válido, ou seja, o pensamento, para ser válido, tem que seguir leis e regras. Né? Aí o que diz? Por exemplo, uma colher, um exemplo concreto, uma colher ela é diferente de um garfo. Os dois são talheres, mas um é colher, o outro é garfo. Então o princípio de identidade da colher é diferente do princípio de identidade do garfo. Ou seja, as características básicas do garfo, que faz com que ele se torne garfo, né, o distingue da colher. Ou seja, vivemos num mundo onde existem diferenças entre todas as identidades de todos os seres, humanos ou não humanos, vivos ou não vivos, orgânicos ou não orgânicos, para quem está entendendo a abstração. Entendeu? Então, é impossível você acabar com a desigualdade, porque o mundo ele existe baseado na desigualdade. Porque se você acabar, em termos absolutos que eu estou falando, não em termos relativos, se você acabar com a desigualdade em termos absolutos, tudo vai ser igual a tudo. Entendeu? Isso é impossível. Aí existiria uma única coisa. Então é normal e é natural a desigualdade. Entendeu? Então, para que ficar com essa guerra, com essa picuinha entre liberais e conservadores, por causa de certas discordâncias conceituais, ou de ideias, ou de teorias? Vamos nos ater aos fatos. Vamos focar nos fatos. Não vamos ficar especulando demais ali. Tem umas pessoas que são obcecadas com o conceito, com a teoria. Ela acha que a teoria ali, ela explica o mundo de forma absoluta. E não é. Ao longo da história da humanidade, você vai vendo ali surgir filósofos e cientistas
cada um deles criando as suas explicações do mundo, as suas teorias e os seus conceitos. Aí, com o passar do tempo, algumas teorias e conceitos são mais valorizados do que outras, outras teorias depois podem ser revisitadas, revigoradas, ou então ocorrem novas interpretações daquela teoria ou daqueles conceitos. Então não vamos ficar tão obcecados. Tem alguns aí que são obcecados. Tem alguns aí que falam: ah, o globalismo é a verdade absoluta. Oh, calma lá. Não é bem assim. Tem alguns aí que vão até me criticar agora, né? Já vai falar: ah, esse aí é esquerdista. Ai, ai, ai. O cara não entende, né? É difícil o entendimento. Quando você vai lá para o caminho da filosofia, para o caminho da ciência, você pressupõe a crítica. Não existe verdade absoluta. As verdades, em termos metafísicos, né, ou religiosos, consideradas como absolutas, seriam, por exemplo, o conceito de Deus. Né? Deus é uma verdade absoluta. Nesse sentido, você pode até dizer: ah, essa é uma verdade absoluta. Agora, a maioria das questões são relativas, né? As verdades, vamos dizer assim, entre aspas, absolutas, elas são muito restritas e muito limitadas a determinadas questões muito óbvias, muito lógicas, muito específicas, muito concretas, muito autoevidentes. Entendeu? Mas aí você tem que saber separar, saber identificar no mundo quais são essas ideias e frases e expressões, né, que você considera verdades absolutas. Por exemplo, 1 é igual a 1. Né? 2 mais 2 é igual a 4. Né? Os cálculos matemáticos, você pode dizer que os cálculos matemáticos exatos, né, que contêm um resultado exato, né, em números inteiros, vamos dizer assim, para dar um exemplo mais fácil, né, para a maioria das pessoas entender. Não vamos aprofundar muito na matemática, nem na filosofia da matemática, não, mas vamos pegar aqui a aritmética básica, entendeu? Ela é extremamente lógica e autoevidente. Ou então quando você mesmo fala assim: ah, eu sou um ser humano, isso é uma verdade absoluta, né? Se você considerar que os seres humanos detêm determinadas características, né, iguais entre si, entendeu? Ou quando eu falo que essa camisa é 100% algodão e ela é da cor branca, isso é uma verdade absoluta, autoevidente. Né? Essa bandeira é a bandeira do Brasil. É uma verdade absoluta, autoevidente. Então isso você pode falar de verdades absolutas. Agora, vários outros aspectos são relativos. Aí eu sei que tem um debate muito grande dentro da filosofia, né, e até dentro da ciência também, sobre esses conceitos absoluto e relativo. Até na matemática você tem isso. Você tem lá números absolutos e números relativos na matemática. Na física também você tem lá, né, um referencial, né, de tempo e espaço absoluto em Isaac Newton e o tempo e espaço relativo em Albert Einstein. Né? Então você tem essa discussão. Né? É claro que no âmbito da moralidade, né, dos preceitos morais, né, aí tem um debate mais polêmico sobre a relatividade. Aí você pega lá a antropologia, que vai falar sobre essa questão de relativismo ético, né, uma outra questão polêmica. Não, eu estou indo para outras áreas aqui, eu tenho que voltar lá para fechar a reforma da Previdência, mas o que eu estou querendo dizer é que esses debates todos são improdutivos, só produzem coisas negativas, só atrito, né? E não vai trazer
um entendimento, uma evolução maior em termos cognitivos e em termos políticos mesmo, da boa convivência, porque ninguém quer uma guerra civil, né, entre direita e esquerda, entre direitistas e esquerdistas, né? A gente faz ali um debate na internet, mas ninguém quer pegar em arma e ter uma guerra civil, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, na guerra de secessão, né? Ninguém quer isso, né? Então a gente tem que ter um entendimento, tem que procurar estudar, procurar entender, ver a mentalidade do outro, o que o outro quis dizer com aquela palavra, com aquela frase. E às vezes até tem um pouco de humildade e paciência. Às vezes aquela outra pessoa não tem aquele conhecimento que você tem. Se você tem paciência para ensinar e ele tem paciência para aprender, ok. Agora, se não está tendo, é melhor relevar, deixar para lá. Às vezes a outra pessoa não tem interesse em aprender o que você sabe também, não tem vontade, entendeu? Mas não adianta querer forçar a barra, querer falar que você tem a verdade absoluta, coisa que, como eu falei, essa questão de verdade absoluta é muito complexa e na maioria das vezes não é absoluta, né? São questões restritas, limitadas, específicas, né? O assunto é muito mais amplo, muito mais complexo, e você tem muitas interpretações, ainda mais nas ciências humanas. Quando você pega a política tem muita relatividade, tem muita subjetividade dentro dela, dentro das ciências humanas, das ciências sociais, da sociologia, da filosofia, né, da história, da geografia, até mesmo da economia. Na economia ali a parte mais exata é a que está mais ligada à matemática e a mais a metodologias empíricas ali, quando o economista vai fazer uma pesquisa de campo, vai ter um contato ali direto com os fatos econômicos ali dentro daquela pesquisa dele, né? É por isso que eu falo que é importante a gente saber conhecer os fatos, né? Não somente os conceitos, porque às vezes a pessoa foca demais no conceito, né? E para finalizar, né, porque o vídeo já está bem extenso, para fechar aquela questão ali da reforma da Previdência, o economista Marcos Mendes, que é um grande economista, né, lotado lá no governo, ele presta assessoria para os senadores, ele é um grande especialista em finanças governamentais, em funcionalismo público, né? Ele fez um texto, né? Um paper em PDF, colocando os 20 mitos sobre a reforma da Previdência. E logo nos primeiros, ali, em relação ao déficit, ele colocou lá que a Previdência e a assistência, que está dentro da árvore ali árvore não, né? Colocar ali, está dentro da estrutura da Previdência Social, que é Previdência, Assistência Social e Saúde. Só a Previdência e a Assistência Social consomem, segundo o Marcos Mendes, 64% do orçamento. Ou seja, a maior parte do orçamento. E se não me engano, a folha de pagamento dos salários do funcionalismo público e dos políticos, né, está em torno de 12% aproximadamente do orçamento. Então as duas maiores despesas é previdência, assistência e a folha de pagamento, os salários. Sobra menos de 10% de margem ali para o governo mexer. Ou seja, a reforma da Previdência é extremamente necessária.
E não adianta você ficar brigando, né? Ou até mesmo em outras questões que o pessoal briga, tem diferenças ali, não vai adiantar muito, porque eu sei que vários aí, conservadores, né? E também entre os liberais, todo mundo tem a sua visão de mundo ideal. Né? O liberal, ele acha que o mundo ideal dele é daquele jeito ali, e o conservador também é a mesma coisa. Ele acha que o mundo dele é daquele ideal, é daquele jeito, que deveria ser daquele jeito, e que hoje não é assim. Aí o pessoal, os conservadores que estão mais radicais ali, com certas teorias, que são mais obcecados com determinados conceitos e teorias, né? Determinados conceitos e teorias, aí eles vão ali e falam, nossa, isso existe mesmo, e se não, a gente não tomar cuidado, o mundo todo vai virar comunista, ou o Brasil todo vai virar comunista, ou já é comunista, por causa disso. São interpretações dos fatos. Tem que saber separar o que é fato e o que é interpretação. Um fato, ele pode ter mais de uma interpretação. E quem te garante que a sua interpretação é a verdade absoluta? Então a gente tem que ter humildade intelectual. Por isso que existem vários especialistas, né? Vários filósofos, vários cientistas, né? Que às vezes divergem em relação a vários pontos, né? Dentro das respectivas áreas do conhecimento, né? A gente tem que ter muito cuidado, para depois, senão a pessoa vai começar a se achar um Deus. Então a gente tem que ter humildade. Olha, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele fala muitas coisas. Agora, será que tudo o que ele fala é a verdade absoluta, 100%? A mesma coisa de qualquer outra pessoa. Até mesmo de mim. Por isso que a gente tem que estudar, né? Ler, pesquisar, ver o contraditório, né? Ver quais são os outros argumentos existentes sobre, né, aquele assunto. Não podemos ficar obcecados, entendeu? É que nem você pegar lá, por exemplo, o marxismo cultural, né? E a visão de mundo dos esquerdistas, né? Eles sofrem. Por quê? Porque o ideal deles não existe. Agora, quando o conservador também começa a ir por esse lado muito idealista, de achar que o mundo ideal dele não existe, aí ele vai sofrer. É claro que a gente tem que procurar mudar, melhorar, no caso, né? Mas dentro do possível e mudanças graduais, como diz a própria ideia do conservadorismo, né? A gente preserva as tradições e vai mudando aos poucos aquilo que dá para mudar, aquilo que está dentro do razoável e gradualmente, passo a passo, ponto a ponto. Não é mudança brusca, não, porque revolução é uma mudança muito grande e rápida. Não é isso que os conservadores acreditam. Quem acredita em revolução, nesse conceito de revolução política, é os esquerdistas. Os conservadores acreditam em evolução, a mudança passo a passo, gradual, naquilo que é razoável mudar, por exemplo, o desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, a moralidade, os princípios éticos e morais básicos da civilização judaico-cristã ocidental, né, ele permanece. Os princípios éticos e morais básicos têm que ser mantidos. Né? Então, a gente tem que entender isso. Agora, ficar brigando, porque a gente também não pode também radicalizar por ponto de transformar o outro em inimigo mortal, sendo que, por lei, em termos jurídicos,
ser esquerdista, ou ser liberal, ou ser conservador, não são crimes. São apenas posições filosófico-políticas, né, econômicas e sociais, né, específicas e determinadas, mas que não são crimes, né? Você for ver na maioria dos países do mundo, essas posições não são consideradas crimes. É claro que se você for pegar certas posições, como o nazismo e o fascismo, né? E apologia ao nazismo, apologia ao fascismo, aí sim são crimes, né? No Brasil e em vários outros países também, né? Desenvolvidos. Dependendo também da questão, se por exemplo, for acontecer um homicídio motivado por diferença política, ideológica, aí o crime de homicídio está ali, né? Mas não é isso que nós queremos, nem é isso que nós desejamos. A grande maioria das pessoas não querem que aconteça, né, mortes por causa de política, né? Ninguém quer isso, a grande maioria não quer isso, né? A gente vive num país democrático que a gente tem que respeitar as divergências, né? Agora, a gente tem que entender também os excessos, né, teóricos, né, e evitar, né, brigas desnecessárias, como está acontecendo, né? Eu acho que esse clima raivoso de revolta por causa da corrupção é compreensível, muito compreensível. Mas a gente não pode deixar isso chegar ao exagero, né? Como infelizmente de vez em quando acontece aí, brigas nas ruas aí, socos e pontapés entre esquerda e direita, né? Entre conservadores e esquerdistas, entre liberais e esquerdistas, né? Então, isso não é positivo, né? É compreensível por causa do momento, mas a gente tem que parar para pensar que a gente não pode ultrapassar o limite. A internet ajuda o povo a descarregar, né? Mas mesmo na internet, os crimes contra a honra, né? Os chamados calúnia, injúria, difamação e danos morais, eles também são configurados, né? Então a gente também tem que ter o cuidado com certas palavras e frases que nós falamos e escrevemos, né? E até mesmo quando a gente usa o vídeo, em relação a certos gestos ou mensagens visuais, né? Através das imagens, né? Para a gente não cair num exagero e até no crime. Então eu proponho e espero que após as eleições, né, de 2018 e após a posse do novo presidente, né, que espero que seja o Bolsonaro, né, o país, como se diz, deu uma acalmada, pelo menos um pouco desse clima aguerrido que está tendo na internet. Eu tô doido que esse processo acabe logo e dê uma estabilizada política, né, após a eleição. E que os liberais e os conservadores foquem mais nas concordâncias do que nas discordâncias. Nós temos concordâncias, né, em relação ao liberalismo econômico e até mesmo em relação
várias questões morais. Né? A honestidade, por exemplo. A honestidade é valorizada, tanto entre liberais quanto em conservadores. Né? O caráter é valorizado. O bom caráter, o bom comportamento é valorizado. Né? A caridade, por exemplo, né? Os atos de solidariedade e de caridade também são valorizados e também existem entre liberais e conservadores. Né? Não precisamos brigar. E, como eu falei, os liberais também têm vários princípios morais que são semelhantes e até iguais em vários aspectos, só que às vezes aquele conservador não tem conhecimento. Ele interpreta, ele radicaliza, acha que o liberal ali liberou geral para tudo, e não é bem assim. Isso é muito pessoal. Nem todo mundo que é liberal, por exemplo, é a favor de liberar a maconha ou todas as drogas. Tem uns que têm posicionamentos conservadores em relação às drogas. Então vamos acabar com esses exageros, esses excessos da teoria e dos conceitos. O liberal, todos eles são assim, o conservador, todos eles são assado. Aí você fixa naquelas duas teorias ali, aqueles dois conceitos, e quando você vai ver a realidade, não é bem assim. Tem variações, né? É muito mais complexo. Né? Você pode ser um pouco mais conservador em um ponto, mas você pode ser mais liberal em outro ponto. Tanto o liberal quanto o conservador. Então não são duas entidades estanques, né? Todo liberal é assado e todo conservador é assado, é assim. Não é isso. Vamos procurar nos entender, porque no segundo turno a gente vai se encontrar e a grande maioria, com certeza, dos liberais, né, ou grande parte dos liberais, vão votar no Bolsonaro. Né? Gostando ou não, eles vão ter o voto útil no Bolsonaro. A gente não pode entrar em uma guerra antes. Eu sei que no primeiro turno vai ter muita guerrinha, mas no segundo turno a gente vai se unir. Porque nós temos um inimigo comum. Nosso inimigo comum, inimigo assim em termos políticos, né, entre aspas, né? O pessoal não achar que é inimigo no sentido bélico de guerra militar que é para destruir, não. O nosso adversário político são os esquerdistas. É o ideário, né, político-econômico esquerdista. A intervenção do Estado é de forma exagerada na economia que os esquerdistas fazem. E em vários outros aspectos. Né? O Estado, o ideal, pelo menos para os conservadores, é que o Estado intervenha mais nas questões de segurança pública. Né? Mas também nós temos um ponto em comum com os liberais. Tanto os conservadores quanto os liberais são a favor do armamento, né? Do direito, né, de se defender, do direito de ter seu porte e uso de arma de fogo. Né? É um ponto em comum que nós liberais e nós, que os liberais e os conservadores, né, que eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, que nós temos esse ponto em comum. Então vamos acabar com essa guerrinha, ou pelo menos vamos tentar diminuir, vamos tentar amenizar, né? Os liberais não achar que o Bolsonaro é só coisa ruim, não, tem um lado bom do Bolsonaro, tem um lado ali útil, ele tá lá com o economista Paulo Guedes, pô, Paulo Guedes é um economista liberal ali, extremamente conceituado entre os liberais, então vamos dar esse voto de confiança no Bolsonaro, né? E também os conservadores não ficar achando que os liberais são todos iguais e que só não tem nenhum pingo de moralidade. Não, todo mundo tem sua moralidade.
Pode ser até diferente em certos pontos, mas todo mundo tem sua moralidade. Isso tem que ser respeitado e compreendido. E o que vai balizar ali, o que vai limitar ali essas diferenças é a lei jurídica, né? É os tribunais, é os juízes, é a Constituição. Afinal, a gente tem que ser legalista, né? Respeitar a lei. A gente pode questionar, pode mudar ali no Congresso, né? Com os deputados federais e os senadores, mas a gente tem que respeitar, né? A Constituição. Então que fica aqui uma torcida pela maior concordância entre conservadores e liberais e também um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo. E que no segundo turno, com certeza, os conservadores e os liberais estarão juntos.